Então, vamos lá. Quem gostou do livro, levanta a mão. Vamos hoje falar sobre o nosso livro do querido Érico Veríssimo, Incidente em Antares, curadoria aí do nosso sensacional Galdino, que fez uma excelente curadoria, e acho que Incidente em Antares, pô, vamos conversar, mas eu acho que botou todo mundo aí de acordo. Então, Galdino, eu começo com a palavra para você Andréia vai entrar. a obra. E eu fico feliz que vocês tenham gostado do livro, que eu estava olhando aqui na chave e falei, vou pegar esse, vamos lá. Vamos ver se o povo vai achar, mesmo já tendo sido segue, eu sei que o Felipe não gosta de ler livro que já foi filmado, mas eu vou arriscar assim mesmo. Não, uma coisa que eu achei bem interessante, depois eu fui vendo é o último romance do Érico. Ele foi escrito em 71 e o Érico faleceu em 75. Então, acho que a gente percebe que é muito um romance da maturidade, né? Ele já domina melhor do que ninguém as palavras, e é um livro que é facílimo de ler. E a primeira parte me lembrou muito O Tempo e o Vento. E aí até eu fui ver essa questão da ordem cronológica dos livros, né? E O Tempo e o Vento ele escreveu foi 46, 51 e 61. Então, assim, bem anteriores, né, ao incidente. E a primeira parte do livro ele faz uma coisa muito parecida, ele conta a história do Rio Grande do Sul, né, porque Antares é a cidade fictícia, como é Santa Fé também no Tempo e o Vento, então ele criou as cidades e criou a população dessas cidades. E eu acho que é um dos livros dele com maior senso de humor. Inclusive um pedaço que ele ri dele mesmo, né? Ele se critica, ele fala mal dele mesmo, é um escritor ruim, e as pessoas não gostam, ele vai ler esse autor e tal. E ele mescla com O Tempo e o Vento quando ele traz o Professor Terra. E aí depois ele explica que ele descende de um ramo da família Terra lá de Santa Fé, né? Ele não seria filho da Ana Terra, mas que a Ana Terra só teve o Pedro, mas de um outro ramo da família. E, assim, além da parte histórica, ele entra num Brasil que, mesmo a história se passando em 1961, né, a segunda parte, é como se a gente estivesse em 2022. Né? Não mudou, infelizmente, não mudou nada, né, nesses quase 60 anos, né, do tempo que a história se passa até agora. As negociatas, a safadeza, a corrupção, está tudo presente da mesma forma, né? Ai, gente, eu sou Nada muito otimista, Galdino. Eu acho que hoje em dia está igual, mas pelo menos se fala nisso. Pelo menos se fala, antigamente mas se falava. não, infelizmente não mudou, a coisa não melhorou. A coisa se manteve ou piorou, né? E o jogar com a questão da história, da política da época, né? João Goulart, Getúlio, e isso é uma coisa que eu acho muito bacana no Érico, ele mistura os personagens da vida real com os da ficção, e isso eu acho muito bacana, porque ele faz na medida, para mim, ele faz na medida certa. Ele não distorce os personagens da vida real, ele critica, ele elogia, porque aqui no Incidente tem as duas posições, né? Tem o pessoal da situação e tem, entre aspas, comunistas, né? Então, ele faz as duas, a crítica e o elogio, né? E traz também a questão da igreja, a igreja tradicional e a igreja mais moderna, com os dois padres, né? Que me lembram um pouco alguns textos do... Oh, meu Deus do céu. Pagador de Pagamento do... Me deu branco o nome do autor, meu Deus do céu. É a idade. Autor do Pagador de Promessa.
Deixa eu ver aqui. Dias Gomes. Dias Gomes, entendeu? Dias Gomes, que pega essa coisa, gosta muito de mexer com a questão da igreja progressista e mais tradicional. Então, assim, e o barato que ele resolve usar os mortos para detonar todo mundo e falar o que ele estava querendo falar, né? E eu achei até estranho desse livro não ter sido, né, proibido, porque na época que ele foi escrito, em 71, a gente ainda estava numa ditadura braba. Não sei, talvez não tenham se tocado, né, das mensagens que ele estava passando no texto. Acho que ficaram pensando muito na questão de que mortos que não são enterrados e que voltam para reclamar e não perceberam, até porque a gente não pode esquecer que os censores não eram muito inteligentes, né? Eles eram bem limitadinhos. Se você fosse um pouquinho mais esperto do que eles, as coisas passavam e eles não percebiam. Então, várias coisas foram publicadas porque eles não se tocaram, na verdade, na mensagem que tanto os compositores quanto os autores estavam passando naquela obra. Assim, o que eu gosto muito no Érico Veríssimo é essa prosa dele fácil, gostosa, né, que você lê com uma facilidade, ele te prende, né? Ele te segura na história, claro. Como um livro desse tamanho, tem os pedaços que eles são meio lentos, vamos dizer assim. Mas eu acho que toda obra grande, né, vai ter esse pedaço de cadência mais lento, até porque, às vezes, o autor tem que fazer alguma explicação para um tema que ele vai querer introduzir, né, dali para frente. Vocês aí que escrevem vão saber explicar isso muito melhor do que eu, né? Adriana, Felipe, Tereza, né, os nossos queridos autores aqui do grupo. Então, assim, eu adoro o Érico Veríssimo. Isso aí aliás, eu adoro literatura brasileira. Então, eu acho que com essa leitura do Érico Veríssimo, a gente tem que pensar também uma coisa com relação ao que a gente tem hoje no Brasil. A gente está esquecendo os nossos autores, que a gente lia muito quando a gente estava na escola, na adolescência. A gente está esquecendo de Érico Veríssimo, de Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, então, que depois que ele morreu, João Baldo desapareceu do mundo. A gente está esquecendo de Raquel, de todos esses autores dos anos 30, 40, 50, os nordestinos, Zé Lins do Rego. Quem é que lembra de Zé Lins do Rego hoje em dia? Ninguém. Graciliano. Eu acho que também está no momento da gente tentar resgatar um pouco esses autores que estão sendo esquecidos, porque hoje todo mundo só está lendo o que é politicamente correto, vamos dizer assim, né? Hoje a moda é Tortarado. Quem leu Tortarado está in, quem não leu está out. Eu comecei e parei, então não sei nem se eu tenho coragem de terminar. Não quero nem estar in, nem quero estar out. Então, assim, claro, a gente tem que ler os autores novos, modernos, melhor, não, os contemporâneos, claro, né? Porque senão a gente não vai ler nunca o Felipe, não vai ler nunca a Adriana, não vai ler nunca o André, que chegou agora, e que bom que o André está aqui, né? Oi, André. Vai ler a Tereza. Então, a gente tem que ler todo mundo, mas a gente não pode esquecer os nossos grandes autores, né? Machado, Alencar. Eu acho que a gente tem que puxar e resgatar essa turma toda, né? Porque eles fizeram a nossa história literária, né? Mas eu já estou divagando aqui e falando demais. Então, é isso. Eu adorei, eu gosto do Érico, eu gosto da forma como ele escreve, quando ele mistura história real com a ficção. Eu acho isso muito bacana. E a prosa dele, para mim, é ótima. Então, é isso aí, gente. Não vou ficar falando demais, não. Acho que depois... E aí, uma coisa que eu também achei interessante, né? Os nomes que ele deu a alguns personagens. Por exemplo, o prefeito, que é um safado, ele é Vivaldino. Ou seja, ele é esperto, né? Então, ele caracteriza muito bem os personagens, as brigas das famílias,
O né? E tranquilinho, né? O cara depois, tranquilo, não tem o... é, Ele tem esse negócio dos nomes, eu adorei isso ele, de vez também. em quando ele pega uns nomes ideais para os personagens e fala, pô, mas ele está botando a característica do personagem no nome. Então, a gente vai fazendo essa associação. Então, assim, eu gosto muito, é isso. Eu adorei reler, sabia? Porque tem um sabor totalmente diferente você reler um livro do... André, aumenta um pouquinho. Tá difícil de te ouvir. Tá baixo. Alô, tá me ouvindo agora? Melhorou, melhorou. Oi, agora melhorou. Então, eu adorei reler, porque fiquei com um sabor totalmente diferente de ler esse livro agora. Eu li há, sei lá, há uns 15 anos atrás, e agora ler de novo. E é muito legal. Eu morri de rir com ele várias vezes. A caracterização que ele faz de personagem é fantástica, né? Fantástica. Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos vendo. Sim, estamos ouvindo, Ok. sim. Então, eu acho isso, assim. Às vezes eu achei, assim, nessa minha releitura, não sei se é porque era uma releitura e eu já conhecia o texto, às vezes achei ele um pouco prolixo demais para a modernidade, né? Assim como eu acho Shakespeare completamente prolixo e não deixa de ser maravilhoso. Pode ser alguma coisa de época, né? As pessoas tinham mais tempo, se dedicavam mais à leitura, então acabava que os livros eram até maiores do que eles são atualmente. Detalhe, eu gosto muito dessa parte descritiva, né? Não sei se você está falando por Lix com relação a isso, quando ele fica descrevendo os locais, a cidade, as pessoas. Você está falando por Lix com relação ao próprio texto. O Murakami É, não é bom, mas o Veríssimo é bom. Vai ser a mesma É. coisa. não, A gente é danado, né? Porque ele não gostou das descrições do Murakami, mas gostou das do Érico Veríssimo. E tem a Não, ver eu com a tô falando história. de Eu um. acho que assim, são coisas para mim que têm a ver com a história, entendeu? E às vezes as descrições do Murakami elas eram assim desnecessárias, nesse ponto de vista. Elas não precisavam existir para a obra ter todas as características delas e contar a história. E para algumas outras obras, essa descrição é necessária. Por exemplo, romance inglês. Tem coisa mais descritiva que romance inglês, que descreve a cor da toalha, o pé da mesa, o pé da cadeira, o frufru da almofada. É uma característica de muitos romances ingleses, né? Inclusive até policiais. É. Então, eu acho Não, que eu é tô assim, falando. característica de obras. O que eu falo, por exemplo, eu acho até nos diálogos. Fica muito. Acho que ele é um pouco prolixo nos diálogos. Entendeu? Eu que sou fã de Nelson Rodrigues, que corta tudo, como ele dizia, né? Você não, você não sabe o trabalho que me dá empobrecer meus diálogos, mas eu acho às vezes o diálogo se prolonga além do que precisava. Isso foi a minha leitura atual, porque na época que eu li eu não senti isso não. Não seria talvez porque você é do teatro e o teatro tem que ser mais direto? Pois é, pode ser que eu tenha essa carga agora que eu não tinha. Se bem que eu tô no teatro há 40 anos, né? Mas pode ser também porque eu já conheci o texto. Então eu tive essa impressão. Eu acho que é mais por aí. Mas assim, foi fantástico reler. Ele é muito atual, né? A parte histórica dele é maravilhosa. Eu morria de rir. Tibério é fantástico. Kita é maravilhoso. Meu tio era assim mesmo, atendia o telefone, pronto, com uma irritação do cacete. Não, e uma coisa que você falou nisso, uma coisa que eu acho bacana, como a cidade é fronteira com a Argentina, os personagens usam muitas expressões em espanhol, É, né? Até a forma que ele escreve, na hora que ele fala lá, puta que o pariu, ele bota com O, é. né? Uma coisa bem de sul, né? De gaúcho, de fronteira. Então, assim, eu acho que assim, tem alguns detalhes na obra que são muito interessantes, né?
falando, de vez em quando entra alguma coisa em espanhol no meio do diálogo, porque é o pessoal da fronteira, né? Então, tem toda... Ele traz o Rio Grande do Sul, que ele é da ponta do Rio Grande do Sul também, né? Então, ele traz aquele Rio Grande do Sul lá dos Pampas. Eu acho muito legal essa coisa, a gente ter esse Brasil de 500 mil caras, né? Ele insere o Rio Grande do Sul de uma forma super importante na história do Brasil, né? É. Que é E muito que legal. tem uma importância Tem uma realmente. fantástico. Quantos vieram de lá? Getúlio, Brizola. Aqui no Rio, né? Várias ruas são de governadores gaúchos. A Zona Sul está cheia de governador gaúcho pelas ruas. Então, e ministro e tal. Né? E aí, Felipe, Tereza, Marina, Claudino, e vocês? já que você falou meu nome, deixa eu fazer minhas considerações. Eu estou mais quietinho hoje, sem interromper todo mundo, porque eu sou muito ansioso, né? Na hora do debate, então eu estou tentando ouvir mais vocês e esperar a minha hora de falar. É até um exercício que a minha terapeuta me passou, né? Mas olha, brincadeiras à parte, cara, primeiro de tudo, valeu demais você ter colocado esses livros na curadoria. Eu nunca tinha lido o Érico. Eu fiquei deslumbrado, assim, encantado com o nível de literatura que o cara tem. Ele é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Assim, eu já tinha na minha lista assim, O Tempo e o Vento, mas inexplicavelmente, talvez por ser um romance muito longo, né, de 3 volumes, se você pegar a versão atualmente que existe, mais condensada, era um livro que eu sempre deixava na fila, mas sempre tinha outros livros que vinham e furavam a minha fila. E Lê Incidente Antares como uma, digamos assim, como uma imposição pela cronologia do que foi decidido no grupo, acabou se tornando para mim uma verdadeira surpresa, no sentido de que Veríssimo passa a ser uma prioridade absoluta e um dos grandes escritores nossos. Eu acho assim, eu fiquei encantado com a maneira como ele conta a história. Acho a primeira parte, como você disse aí, uma aula de história do Brasil. Ele cria um panorama da perspectiva dos personagens, de Antares. Ele faz até assim, é muito interessante porque parece até uma biografia, né, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Embora Antares seja uma cidade fictícia, ele coloca Antares exatamente no local onde tem São Borges, ali na fronteira, tudo. Então é um lugar fictício, mas é um lugar ao mesmo tempo tão real que o fictício parece ser só o nome. Antares poderia ser uma cidade qualquer daquelas que se inserem ali bem na fronteira entre o Rio Grande e o Uruguai ou Argentina, enfim. E essa primeira parte, assim, onde ele fala do Brizola, fala do Getúlio, fala do governo, fala da morte do Getúlio, conta. A gente tem momentos até que a gente está vendo o suicídio do Getúlio iminente, né? Tem uma parte no livro ali que a gente, agosto, né? A gente lembra até do Rubem Fonseca. E ele, caralho, ele vai morrer. Mas, tipo assim, a galera de Antares vai tomar um susto, não sei o que, os conservadores. Quer dizer, os conservadores não, né? Porque o Getúlio ele era, inclusive, contra os conservadores. Mas, enfim, eu achei assim essa primeira parte espetacular, mas, na minha opinião, o brilho do livro, o que faz o livro assim ser ao meu talante, né? Um livro espetacular é aquela parte depois do incidente e onde vira uma coisa meio caricata, meio irônica. Ele se permite começar a fazer fofoca, a criar aquela coisa do mexerico da vida de todo mundo, aquela peculiaridade de falar do pudim de cachaça, da Erotildes, da dona... Aquela parte, cara, aquela parte da velha lá, Quitéria Campo Largo, chegando na casa dele, nego discutindo a herança e a joia que ela ia ser enterrada. E, de repente, ela começa a perceber a mesquinharia da família dela e o quanto aquilo ali, não vale nada. Aí ela chega apavorando todo mundo, aquele genro cheio de marra, ela pega a joia dela, joga na privada. Cara, aquilo é muito bom, cara. Aquilo é muito bom.
essa parte do livro, assim, para mim, é um negócio assim. Não sei se vocês percebem isso, mas o incidente em Antares ele acontece em 13 de dezembro de 63. Não sei se vocês se atentaram para isso, mas 13 de dezembro de 68 foi o dia do AI-5. Então, isso não deve ser por acaso. Até porque eu percebo que ele escreve o livro, como o Galdino falou, exatamente numa época que está no auge da ditadura, né? Você está falando de 75, você está falando de 71. Talvez, 71. 71 que ele escreveu. 71. Pois é. Então a gente está falando do governo Emílio Garrastazu Médici, que foi talvez a época mais assim onde a ditadura chegou no auge assim da sua Ditadura intensidade. escancarada. Pois é. Se você ler aquele livro do Hélio Gaspari, que são 4 ou 5 livros, eu já li há muito tempo atrás, ele fala de todo esse período e eu acho que esse período era o principal. Então, assim, você percebe muito que ele faz críticas muito sutis assim ao período e ele fala principalmente primeiro que ele nomeia, ele coloca o incidente em Antares na data emblemática, que é a data do ato institucional número 5. Segundo, que ele fala muito da tortura, né? Ele fala muito de um dos elementos mais constrangedores da ditadura militar no Brasil e odiosos, que era a tortura. Por isso que o livro é considerado por muitos um libelo a favor da liberdade de expressão e de tudo, porque de uma forma sutil eu não me lembro o nome do personagem, que é João Paulo. Qual é o nome do personagem que é João Paz. João Paz. João Paz. João Paz. Mais um que a paz está no nome, né? Pois é. Ele é torturado e ele vai ser, enfim, descrito em pormenores as situações onde ele é torturado. Isso foi um dos motivos pelo qual ele morreu, e tanto que no hospital obrigam o doutor lá, que depois ele passa por um meia-culpa também, a fazer um atestado de óbito falso, né? Dizendo que ele, na verdade, não teria sido obrigado, quer dizer, ele teria sido obrigado a fazer isso, né? E tem umas outras referências assim da ditadura que, não sei se vocês lembram, tem um trecho que tem uma conversa do Tibério Vacariano com o governador do Rio Grande do Sul, e eles estão desesperados com a iminência de uma greve. Então essa greve ela precisa ser rechaçada de qualquer maneira, porque ela importaria em baderna, em desordem, em insinuação de uma posição comunista. Então, assim, eu acho que em várias passagens ele faz insinuações sutis e muito inteligentes, né, para passar da censura sobre o período da ditadura, que era o que ele vivia. E ele foi muito inteligente, porque Chico Buarque fazia muito isso também na música. A Pai, afasta de mim esse cálice, né, de vinho tinto de sangue. De uma maneira, ele e o Gilberto Gil, nossa, eles fizeram isso com uma maestria absoluta. Então, acho que o Érico Veríssimo ele soube fazer isso de uma maneira super inteligente. Ele fez uma crítica extremamente contundente da ditadura, colocando elementos próprios da própria ditadura. Eu observei, assim, me deixou muito afim de ler O Tempo e o Vento. Eu adorei a história, acho memoráveis os personagens. O que mais que eu lembro? Sei lá o que eu posso falar. Eu já falei muito, mas... Você falou aí, me lembrou de uma parte, Felipe, quando o padre leva a viúva do João da Paz para a Argentina e retorna. Sim, sim. O secretário da prefeitura está lá no canto, escondido, e tem aquela... Aí ele chega até também numa parte romântica, né? Ele consegue misturar tudo. O cara foi lá para ver se ela ia atravessar bem, porque ele sempre foi apaixonado por ela nunca gostou dele, e ele continua apaixonado pela menina. Sim. Então, tem aquela parte outra parte que eu lembrei agora, que é muito boa, aquela parte dos bastidores de uma delegacia de polícia, né? Nossa, as coisas que acontecem ali, os interrogatórios, a maneira como aquilo era feito. Bom, não digo nem agora, né? Isso na década de 70, onde tinha aquele órgão de repressão, que era o DOPS, o DOI-CODE, os delegados de antigamente que usavam de todos os artifícios, inclusive de tortura, para obter as confissões. Isso aconteceu. Mas isso acho que não mudou muito, não. Mas pelo menos está um pouco mais velado, talvez. Então, mas assim... eu achei muito atual aquela coisa
os estudantes que vão lá fazer aquele estudo de Antares, né? E eles de repente todos se tornam são todos comunistas, né? Então assim a denominação de ser comunista, eu me lembro de Bolsonaro, né? Para ele todo mundo é comunista. Bastou não concordar com ele, fazer alguma coisa, virou comunista. Não sabe nem o que é exatamente o termo da É, palavra, não sabe diferenciar comunista de socialista, acha que é tudo a mesma coisa. E é a maneira de você neutralizar a difusão de ideias, é você menoscabar o argumento de quem está fazendo, rotulando essa pessoa, né? Isso é um argumento de desmoralização antigo e clássico que esse cara ele inaugurou agora de novo. Enfim, mas eu acho isso. É, passa a bola aí. E assim, você está falando, eu estou lembrando de algumas cenas da história, por exemplo, a parte do coreto. Os detalhes que ele coloca, as moscas vão em cima das pessoas, o urubu posa no alto da mansão da família tal, o urubu fica rodando, o urubu posa, alguém atira no urubu, Não, e os estudantes na os árvore? estudantes na árvore, vaiando. Então, assim, Campo Largo se fudeu, é muito bom. ele vai assim, ele dá um colorido de cena, com mínimos detalhes, às vezes, Não, essa que cena é maravilhosa. só um cara Maravilhosa. muito bem treinado, né, na escrita e no saber transmitir, é que faz uma coisa dessa. O constrangimento que causa em todos ali, que estão tendo É, as suas intimidades reveladas, os maridos, esposas. E assim, só para concluir a minha fala, eu vi a Andréia falando dos diálogos. Talvez eles possam ser poderiam ser um pouco mais enxutos, mas assim, eu gostei muito da maneira como ele apresentou os diálogos. Concordo que acho que o Nelson Rodrigues, do que eu conheço de literatura brasileira, para mim é o maior dialoguista da história da prosa brasileira. E eu acho que se ele escrevesse numa língua menos oculta, ele teria um reconhecimento de um Shakespeare, porque poucas pessoas conseguem expressar tão bem um diálogo como esse cara. Para mim é uma coisa assombrosa, assim, você pegar as novelas dele e a própria vida como ela é, a forma como ele coloca as pessoas falando é de um talento assim fora do comum, embora ele não seja nem tão espetacular em desenvolvimento dos textos, às vezes, mas a grande diferencial para mim dele são os diálogos, assim, que são maravilhosos. Mas o Érico, porra, subiu assim na prateleira. Eu quero ler a obra dele inteira. O Tempo e o Vento passou a ser para mim uma prioridade. E só tenho a agradecer ao amigo aí, o Galdino, pela oportunidade de trazer essa curadoria maravilhosa para a gente. Animado também para ler o Saramago e os livros também que a Marina trouxe, espetaculares. Viu, Marina? Foi ótimo a sua curadoria. Estou amarradão para ler o Pirandello também. E essa coisa da galera tá indicando está sendo excelente também para refrigerar as ideias do grupo. E é isso. Por hora eu vou parar de falar, senão eu vou falar para sempre. Quem vai falar agora? Tereza, minha linda, Adriana, Tereza. Ellen, todo mundo tem que falar. Fala, Tereza. Manda Tereza, a ver, gente quer ouvir Tereza. Tereza. Antiguidade é posto, com todo respeito. Fala, minha querida. Olha, não, eu queria agradecer de novo, eu vou bater nessa tecla sempre ao Galdino, porque foi minha estreia também no Érico, e eu fiquei encantada. Agora, ele é um escritor magnífico, e eu tenho a impressão que depois de pensar muito, eu acho que eu sei por que a censura não proibiu esse livro. Porque quando viu aquele calhamaço de 500 páginas, falou assim, não tem paciência para Não ler. leram, né? Não leram, não conseguiam ler. Eles não entendiam as coisas pequenas, eles olharam aquilo ali, não dá para ler, deixa passar e tal. Ou então só leram a primeira parte, que era história. Talvez. Não, eu não sei, eu sei que esse pessoal é tão raso, né, e continua na superfície, que só justifica isso aí. Então, eu acho que ele fez uma crítica política, uma obra política, uma obra de crítica social profunda, e a gente vê como na minha edição, a Maria da Glória Bordini foi que fez o prefácio, e ela diz assim, a lição que fica é que os vivos não mudam, nem que aconteça um incidente em Antares, porque você vê que aquilo
Aquilo foi, aquilo é, e eu espero que não seja, né? Porque eu tenho netos, e eu espero que não seja. Mas um livro muito completo, aquela contextualização, ele faz um mapa para você circular, parece que você conhece Antares, né? Eu já morei um tempo no Sul, e você parece que é do lado de São Borja, você fala, naquele lugar assim e tal. Ele consegue colocar tudo muito claramente. Uma coisa também maravilhosa, é uma linguagem sofisticada sem ser empolada. É uma linguagem rica, sem ser metida, né? Então, ele conta tudo com uma clareza, uma riqueza, mas sem se tornar aquela coisa, pessoa chata e tal. Ele fala de história, se todos os livros de história fossem como esse, que você, vamos dizer assim, saboreia a história, né? Saboreia. Eu fiquei impressionada, porque geralmente um livro desse tamanho tem sempre uma barriga, né? Como novela, tem sempre uma... Eu não encontrei barriga, eu li com a mesma satisfação de ponta a ponta. Isso aí é muito raro na minha leitura de um livro muito grande. Eu tenho aquela coisa do enfado, se foge um pouco daquela... Eu não digo que um livro tenha ter sempre tensões e tal, o tempo inteiro, não, mas que mantenha aquela linha de interesse, né? E ele me manteve interessada o tempo inteiro o que ia acontecer. E a criatividade, a observação, o senso de observação que ele teve a vida inteira para escrever isso. Tudo aquilo com riqueza de detalhes, você se sentia assim, o diretor de um filme, né? De uma peça, você vendo todo o cenário. Eu fiquei encantada e também estou como o Felipe, já coloquei vários livros dele como prioridade para eu ler. É isso, eu acho que vocês foram muito ricos nas suas abordagens aí. Eu agradeço de novo, Galdino, eu amei. Marina, Adriana, Ellen, vocês têm que falar ainda. Adriana, Alessandra. Gente, eu li tão rápido, já tem tanto tempo que eu não me lembro direito, eu não fiz nenhuma anotação, e aí eu estou tentando resgatar a história aqui com vocês. Não, eu estou pensando nessa questão da censura, porque o Érico, ele era contemporâneo do Jorge Amado. Como é que passaram esses livros todos, assim? Não é possível que... É estranho. Jorge Amado teve coisa proibida. Mas mesmo assim passou bastante coisa. Mas ele teve, e eles são da Liberdade, se eu não me engano, foi proibido. E Jorge era mais expresso, Jorge era de Partido Comunista, ele foi deputado. O Érico, não, o Érico viveu a vida dele. Eu acho que também são personalidades bem diferentes. Sim, mas um no Sul, um na Bahia, locais distantes, e foi passando. Grandes obras, foi passando. Realmente a censura deixou a desejar ali. Eu acho que eles não leram. Eles não têm entendimento para isso. É possível. Com o Felipe ou a Tereza que falou isso. Eu acho que a Tereza matou a pau, é isso mesmo. Vira um livro muito grosso, um calhamaço, muita coisa para ler, a gente não vai entender. É Érico Veríssimo, gente, é Érico Veríssimo, deixa passar. Eu tenho uma historinha, né, de teatro. Eu estreiei uma peça no Teatro Planetário. Quem era o diretor na época era um militar. Aí eu cheguei lá para fazer o ensaio geral. Quando eu cheguei lá... primeiro a gente tinha que passar a peça para censura, para ver se era liberada. Aí a gente marcou de passar para a censura não compareceu. Aí eu falei com o diretor, olha, eles não estão aqui. Ele fala, não, mas tem que passar do mesmo jeito. E ninguém assistiu. A gente passou a peça para ninguém. Vocês passaram a peça para o teatro vazio? Foi tipo um ensaio? A gente, naquela época, toda a peça tinha que ser apresentada para censura para ser liberada para estrear. Tá. Então só iam os caras da censura. Aí os caras da censura não foram. Aí eu falei com o diretor, olha, eles não estão aqui. Ele falou, mas tem que fazer a peça do mesmo jeito. Mas aí nesse caso remarcava ou
Ou eles Não. eles já estavam liberados tacitamente? Não sei, porque a gente fez a peça para ninguém, e aí depois que acabou a peça, o diretor veio e falou, tá liberado. Ninguém assistiu e foi liberado. Caraca, que loucura. Então acho que é isso, eles não leram o livro do Érico e liberaram. Não, leram nada. Realmente, Teresa matou a charada. A minha peça foi passada para ninguém e foi liberada. Eles são muito preguiçosos, eles não iam ler e a crítica política, a coisa é muito clara, é muito óbvia. É muito clara. Mas ela é clara na segunda parte, não na primeira. É isso. Eles podem ter começado assim, ler as 100 primeiras páginas e falaram, isso aqui é As meninas da Lígia Fagundes Telles é a mesma coisa. É um negócio assim, você vai lendo as primeiras páginas, pô, troço chato pra caramba, difícil, e não leu e passou, tá aí as meninas até hoje, e naquela época também não foi censurado. E ela fez a denúncia da tortura claramente no livro. Para eles tudo é difícil também. As meninas estão na minha lista. O início é chato? Não é isso que eu tô dizendo. Assim, não. não acho muito chato, mas muita gente não é acha. chato, Mas o que eu tô não. querendo dizer é que ele é uma linguagem difícil. Ele é um livro em que você tá ali em pleno fluxo de consciência. Ele não é um livro fácil. Tipo assim, comparado com, por exemplo, o Érico Veríssimo, você necessita de uma concentração maior. Mas eu gostei muito, mas tem gente que não gosta. Enfim, aí vai depender do que você está procurando, buscando na literatura. Mas o que eu quero dizer é que, para aqueles fins de censura, eles começaram com um livro que é, entre aspas, indigesto para quem não é do meio literário, e no início ela não fala dessas coisas. Vai ser lá pelas tantas que ela entra realmente nesse assunto. Então o livro passou. Talvez tenha essa estratégia, né? Fazer um pântano, né, de início, para que o leitor atravesse, para só então entrar no miolo da história. Maria. Eu acho que não é estratégia, não. Acho que é a literatura que ela queria escrever e os caras são imbecis mesmo. O pessoal da censura era muita gente imbecil. Muita gente imbecil. Não imagino. Então, pessoal... Eu separei aqui algumas coisas que eu queria falar, assim, para completar aí o debate. E, assim, bom, para começar, eu acho que eu concordo com vocês, e como mesmo os que não estão aqui, várias pessoas falaram e que tiveram muita satisfação em ler o livro. E, assim, Érico Veríssimo é o segundo romance que eu leio dele, e eu tô dizendo para vocês que ele está sendo um fortíssimo candidato a se tornar o meu autor nacional clássico favorito. Porque realmente é um tipo de literatura que conversa muito comigo. Como eu tinha dito ao Galdino, esse livro estava na minha lista imperativamente a ler este ano, porque ele conversa diretamente com o tema do meu próximo romance, que é Golpe de 64. Então, assim, era um livro para mim que estava e tinha que estar, era incontornável na minha constelação de referências, e assim, eu gostei muito de ter a oportunidade de ler em grupo com vocês em uma primeira leitura. Eu fiz uma leitura um pouco também voltada para os meus interesses, mas é claro que eu li com muito prazer. Para começar, são 2 livros, né? Ele tem ali aquela primeira parte, segunda parte, são realmente 2 livros. É claro que e o pior é que, assim, eu no início, eu lembro, eu era muito pequena quando teve aquela série da Globo. Então, para mim, Incidente em Antares era aquela parte dos mortos. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei, peraí, eu li o livro, tô lendo o livro errado. Aí depois, ainda bem que no início ele fala, quando chegou o fatídico dia do 13, da sexta-feira 13 de dezembro, eu falei, não, tá, peraí, eu tô no livro certo, beleza. E assim, eu queria chegar naquela parte, né, dos mortos, do clímax do livro, eu falei, cara, eu vou me entediar aqui, mas não. Eu fui lendo aquela aula de História do Brasil que o cara vai desde, né, da megafauna para chegar nos anos 70, quer dizer, ele não chega totalmente nos anos 70, ele para ali mais no final dos anos 60, né? Ele chega depois no finalzinho e dá uma palhinha do que vem depois, mas né, o bojo do livro termina ali nos anos 60, 63, e aí a gente vai lendo, tendo aquela aula de história. Concordo muito com a Teresa que não é uma coisa maçante, você vai lendo porque ele transformou aquilo ele numa coisa literariamente interessante a partir do momento que ele criou aquela luta entre as duas famílias, né?
os Vacarianos e os Capolongos, então você consegue ir digerindo aquela história que o cara, né, vai passando por todo mundo, a República do Café com Leite, o imperador, depois sai daquilo ali, vai para Getúlio Vargas, até chegar em João Goulart. Então, assim, você tem uma aula de história, mas que não é indigesta. Por quê? Porque ele soube, com o autor formidável que ele valorizar isso literariamente, transformar isso com valor literário pela aquela história né? Agora, eu acho que ele poderia também, e teria já sido um livro sensacional, se fosse só a segunda parte. Ali, a gente já teria um livro completo, que funcionaria muito bem, e que não deixaria nada a dever na literatura brasileira. Agora, do ponto de vista, assim, vamos supor, eu sou um estrangeiro, eu ia ler esse livro, eu não sei se apreciaria tanto quanto alguém que conhece, como nós, que estuda, né, como nós que, enfim, a literatura brasileira. Não sei, por exemplo, se eu estivesse lendo um livro de um outro país que fizesse toda essa abarcasse tudo isso, se seria para mim tão interessante se eu já não conhecesse previamente tudo isso e tivesse um interesse. Aí teríamos que ver com outras pessoas que não conhecessem. O Felipe levantou a mão, eu passo a palavra para ele e depois eu retomo. Vai lá, Felipe. Fazendo uma parte, me permita discordar de você, eu acho que a primeira parte, ela para mim, foi essencial para eu valorizar mais a segunda parte, porque eu acho que a primeira parte, ela te faz ficar mais íntimo dos personagens chaves da obra, e ela te permite contrastar aquela pseudo-seriedade do que eles têm com o escárnio, a chacota e o deboche que a segunda parte oferece. Não, mas você está concordando comigo. O que eu disse é que ele poderia ter escrito só a segunda parte, que já seria um livro muito bom. Agora, o fato mas eu acho que ele fica a primeira valoriza a segunda e completa. Não, entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, para mim, a primeira parte, talvez sendo um pouco mais enfático, ela se tornou imprescindível para, sei lá, é como se a segunda parte, se fosse sem a primeira, seria tipo um bolo diet. Não tem graça. Você serve sem açúcar. A primeira parte é o açúcar, embora não foi muito boa a analogia, porque, na verdade, o açúcar é o deleite e o deleite é a segunda parte. Mas o que eu quis dizer foi que a primeira parte ela deixa mais gostosa a experiência na segunda. Então, assim, para mim, ela teria que existir. Mas eu entendi o que você falou. Tanto que a Globo, se eu não me engano, ela fez só a minissérie adaptando a segunda parte. Ela cagou para a primeira parte. Então, assim, entendi o que você falou e só queria fazer essa parte para dizer que eu só... Mas acho que, no fundo, eu falei a mesma coisa que você, né? Desculpa, continua aí. Fala a mesma coisa. Agora, Felipe, você que leu Os Miseráveis ano passado, tem um capítulo no livro imenso que só fala... Ele descreve um ano. Não é batalha. É um ano. Agora eu não me recordo qual é o ano. 1817, enfim, não me recordo. E ele descreve personalidades da época, situações da época, como se a gente fosse falar de Bolsonaro hoje. E daqui a 100 anos ninguém nem sabe quem é Bolsonaro. Juliette, Faustão, entendeu? Ele vai descrevendo pessoas, autoridades da época, personalidades da época, faz uma contextualização, que para a gente não é tão interessante. Tem muita nota de rodapé para explicar quem são aquelas pessoas, mas que dá para você pular, se você quiser. Você se lembra dessa parte? Sim, me lembro. Na verdade, tem várias partes dessas no Miseráveis. Tem umas 3 ou 4 que ele vai bem minucioso em detalhes da época. Tem uma parte que ele fala sobre a Batalha de Waterloo, que é quando Napoleão perdeu, ali na fronteira com a Bélgica. Ele fica quase 150 páginas falando sobre isso. De fato, é uma parte até enfadonha que você pode pular. Mas assim, não acho que seja exatamente o caso dessa situação do Incidente de Antares, porque, para mim, é o grande lance da... Eu concordo se a gente pensasse que fosse assim, sobre o aspecto de ser uma aula de história, muito bem contada e adaptada literariamente, com a sutileza que o Érico Veríssimo tem, aí eu acho que talvez fosse realmente mais separável. Mas, na minha visão, e talvez seja exatamente a mesma coisa que a Adriana tenha dito, eu só estou falando com o sinal trocado, e você também.
acabou sendo essencial para dar mais sabor ao que acontece na parte do incidente. É só isso que eu queria dizer. Porque quando você chega na segunda parte, você já conhece os personagens, vamos dizer assim. Isso. Você não tem que conhecer, você já cai na história. Se ele começasse o livro o incidente, não. Aí você falaria, pô, maneiro, legal, mas assim, o fato de você ter a primeira parte te dá um chão para você pisar muito mais firme na segunda parte. É só isso que eu queria falar. Achei fundamental. E assim, eu, quando li Os Miseráveis, eu não achei enfadonho. Eu achei que o microfone mais perto. Dá uma contextualização do livro também, né? Por exemplo, Tolstói, Guerra e Paz. Né? Fala um pouquinho mais perto, André, do microfone, a gente está te ouvindo mal. Mas eu não falei que é enfadonho. Não, eu digo assim... Eu não falei isso. Ah, tá. Eu achei que... Eu falei que só é um capítulo que descreve de forma minuciosa personalidades da época. Eu não falei, eu adorei. Ah, pois é, porque eu achei que como você falou que podia pular, pode pular, né? Pode. Mas eu acho que é fundamental para contextualizar também. Assim como Guerra e Paz. Guerra e Paz o tempo todo está contextualizando história, né, do Tolstói. E é maravilhoso. Não sei aí quem leu, né? Mas eu acho fantástico. Toda a maneira como que o contexto de Guerra e Paz é a batalha do Napoleão para ter a batalha na Rússia, né? Exatamente. Então tem todo um contexto histórico contado pelo melhor escritor da história da humanidade junto com Cervantes, na minha opinião. Mas então, voltando ao Érico, gente, essa primeira parte do livro é muito interessante para mostrar a questão das famílias, como elas as gerações vão se sucedendo e vão repetem até os nomes, né? Tipo, até me lembrei do 100 Anos de Solidão. Aquelas famílias, sempre as famílias do poder, as mesmas famílias, e isso até hoje. Isso não mudou nada. E eu acho que, além E o Jorge Amado também trabalhava com essa ideia de famílias, né, se perpetuando no poder. E eu acho que também ali a gente tem claramente, principalmente como a gente vai até o último, que é o Tibério, né, que tem esse nome Tibério, que também tem toda essa coisa aí, não, escolheram o nome do imperador errado, não sei o quê, que é essa galhofa. Isso também, e ele chega a falar isso com todas as letras no final, com todas as letras no final, que é o ocaso de um tipo de poder também. Então, assim, eu acho que essa primeira parte, então, ela valoriza e muito a segunda. Agora, o que eu estava falando é isso, ele podia ter escrito só a segunda e já seria um livro genial, já seria um livro muito bom, mas o fato dele ter escrito a primeira tornou o negócio um monumento, entendeu? Um monumento que eu particularmente gostei muito e concordo com a Tereza, não ficou nem um pouco enfadonho. E aí eu separei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção particularmente, assim, algumas questões aí que eu acho que vale muito a pena a gente trazer. Primeiro, assim, principalmente na segunda parte, gente, é muito personagem. A gente não se dá conta, mas é uma galerona. E você dar conta dessa gente toda é muito difícil, porque ele tinha que dar uma certa profundidade para todo mundo, ele tinha que caracterizar todo mundo, ele tinha que dar um apoio, porque o negócio é o seguinte, se você não se importa com personagens, aquela história deixa de ser interessante para você. Se você não consegue empatia, se você não consegue sofrer com aqueles personagens, se você não consegue se identificar com eles, o livro deixa de ser interessante. E você fazer com que a gente consiga se identificar com a cidade inteira do jeito que a gente fez, é muito difícil e, assim, eu bato muito palma para ele de ter conseguido distribuir isso muito bem e tecer aquilo ali de forma que valorizasse. E personagens não são todos, evidentemente, mas que tem nuances, né? Tipo assim, ele não fez... O padre, é claro que ele é um personagem muito mais positivo, o padre Pedro Paulo, que eu digo. Um personagem muito mais positivo do que negativo, ele é um herói no filme, no livro, mas assim, ele mostra também as fraquezas do padre, e tipo aquela coisa, o amor, né, que ele tinha pela aquela mulher casada, ou as culpas que ele tinha por isso ou aquilo, o próprio delegado, que é o contrário, né, que já é um personagem, um vilão, né, muito negativo, mas ele traz também nuances daquilo, e sem justificar, ele fala, o cara teve esse trauma da infância, não sei o quê, justifica? Claro que não, né, porque não é por isso que eu vou dizer, não, pode me matar porque você teve uma infância difícil, eu entendo, pode me maltratar, claro que não. Mas assim,
é uma coisa assim de ter esse questionamento de como as pessoas são formadas, de até que ponto o meio vai influir, até que ponto a pessoa vai liberar aquele sádico que estava escondido dentro dela quando ela tiver oportunidade, e todos aqueles diálogos um pouco teóricos que se completam com aquele que, acho que foi o Galdino que falou que era o alter ego dele, né, que era o professor Terra, em que, quando ele vai trazendo essas questões, são questões filosóficas que ele está colocando ali, é que ele diz, né, que tem aquele lado negro da humanidade e que é só você dar uma cordinha que a gente libera os demônios e as pessoas têm sempre esse potencial de se tornarem monstros, né? Então, isso tudo, ele fala de um modo teórico e ele mostra na prática. Então, eu achei que as coisas se repetem de forma muito... Não é que se repetem, não é isso. Você tem um eco entre o discurso e as ações o tempo todo. Naquilo ali eu achei muito bem montado. E, assim, a alegoria, porque ele não escolheu mortos, por acaso. Não foi porque ele queria dar um negócio, assim, fantástico, realístico, bonitinho, para atrair e vender livro. Cara, por que é morto? E por que os caras estão apodrecendo? Porque é a alegoria da sociedade que está apodrecendo. É a alegoria das coisas ruins, que não apenas do ponto de vista político, porque ele não se limitou só à política, mas como as coisas de roubo, de adultério, de mentira, que são aquelas máscaras, né, que o Cícero fala. Então, aquela podridão, mostrar pessoas em alto estado de putrefação e que fedem, é uma alegoria da sociedade que fede, do ser humano que fede, e ninguém escapa, é uma cidade inteira. E eu, você, o seu cunhado, o seu filho, o seu tio, também fazem parte dessa humanidade. É claro que, né, você tem escolhas e você não é obrigado a estar no lado que fede mais, mas, né, dentro da igreja o problema é a fé, né? Fede mais ou fede menos. Então, você sempre tem que estar consciente dessa parte dos demônios que podem se revelar. E aí, teve algumas coisas pontuais de questões literárias. O vocabulário, acho que foi a Tereza que trouxe aqui pra gente, que soube sem ser enfadonho, mas o vocabulário, gente, é um negócio. Pô, eu separei aqui algumas coisas. O cara fala pintalgada, galhufo, aí ele vai falar das cigarras, as cigarras lixam. E aí você dá risada, Cacilda, é muito bom. Aí fala uma filosofança, ele gosta muito de colocar sufixo, né? Ele podia falar que era uma filosofia, mas ele vai falar que é uma filosofança. Então esse ança já te diz tudo, ele vai falar da vida, o cara continua naquela vidoca, esse oca já disse que era naquela vidinha de sempre, né? Então a sofisticação, aí os caras não, eles se encontraram depois que eles se filha da putaram, eles saíram dali, pô, o cara vai verbalizar que eles se filha da putaram, é sensacional, é genial, é muito legal. Então, assim, eu realmente, e o fato que o Dino falou que ele se cita, né, ele se coloca no livro, eu nunca tinha visto isso, eu achei sensacional. Passa a palavra aí para o Felipe, depois eu ainda tenho mais 2 ou 3 coisinhas que eu separei aqui, que se eu tiver tempo eu falo. Manda brasa. Não, só mais um comentáriozinho que eu lembrei, porque a gente vai ouvindo vocês falando e eu vou lembrando de outros trechos da história, né? Só para reforçar a minha impressão de como a primeira parte, por exemplo, ela fica tão... Uma das partes que eu mais achei impressionantes e angustiantes para mim foi a parte que tem aquele músico, Menandro, sei lá o quê, Menandro Quintalargo, sei lá como é que é o nome dele. Mas o cara vive para tocar a Passionata do Beethoven. Aí chega no grande dia da vida dele, que ele tem uma mãe opressora, que na verdade não é opressora, mas ela quer o melhor para ele, como toda mãe, mas a presença dela de tão castrante oprime. E no dia que ele vai se apresentar lá no Teatro da Cidade, a mãe está como é que chama aí, André? Na coxia, como é que chama o lado de cá do palco ali, que a galera fica olhando para o pessoal que está dentro? Coxia, não, né? Tá fechado teu microfone, André. Na coxia. Coxia, isso. Então tá certo. Ela fica ali na coxia olhando e o cara simplesmente trava. Então esse episódio, para mim, foi um dos mais angustiantes do livro, até porque quando a gente é mais jovem, a gente costuma ser mais tímido, né? Então isso me remete à dificuldade quando era criança de falar em público, de me expressar, de às vezes de apresentar um trabalho na escola, e como isso era um elemento de profunda angústia, e isso para ele
acho que ali é um momento que o personagem ele morreu ali e ele deixou para se matar anos depois, quando teve um incidente, né? E então quando você pega aquela situação desse personagem, por exemplo, que eu estou tentando lembrar o nome dele, mas eu não consigo, Menandro Quintalargo, sei lá se é isso, mas você sabe, Galdino, você que é o... Não, só o primeiro nome, Menandro. Essa parte, ela joga... A gente, se não tivesse essa descrição na primeira parte, não teria metade da graça o que acontece com ele na segunda parte. Era só isso. Voltando para a Adriana. Não, mas eu concordo, foi um personagem também que eu gostei muito, eu achei muito bem construído. E aí eu tenho mais que 3 coisinhas que eu anotei, assim, né, porque o livro, na verdade, a Teresa falou, o livro, ele é um livro que fala sobre política. Sim, eu concordo, mas ele é mais do que falar sobre política, porque tem várias camadas, né? Além disso, junto com isso, uma outra camada, que pelo menos para mim foi a camada que mais me tocou, é um livro que fala, acima de tudo, do ser humano. É claro que é o ser humano que constrói a política, né? Então, mas assim, na questão individual, porque, gente, um exemplo assim, que eu separei aqui, aquela coisa do confessionário. Fim do mundo, né? Aí chega o padre e diz, o juízo final, não sei o que, todo mundo se desespera. Aí as pessoas vão estar naquele estado de desespero, salve-se quem puder, aí todo mundo quer se confessar. Por quê? Porque a pessoa, né, tem a última chance de se confessar, expurgar os pecados e ir para o céu. Aí o que acontece? Como não dá tempo de todo mundo se confessar, as pessoas começam a sair na pancada e brigam e se matam para poder se confessar. Cara, isso é ser humano, isso é aquela coisa que mostra a parte mais crua do egoísmo e da pessoa que ela, né? E as pessoas se jogam no chão da igreja, rodam, rasgam a roupa, quer dizer, imagina, é uma cena dantesca. E elas estão fazendo isso para poder se confessar e se perdoarem para ir para o céu. Então, assim, aquela contradição do ser humano latente. E, pô, isso, você ver isso, inserir isso dentro do discurso, tornando isso literariamente interessante dentro da história, é de uma riqueza sensacional. Ele não precisou falar muito para mostrar isso para a gente, né, com 300 linhas. Posso interromper um instantinho? Pois não. Você está falando e as coisas estão assim, o livro está vindo na cabeça. Então você tem temas atuais que ele fala sutilmente, como a questão da violência psicológica dentro de casa, que tinha o juiz com a mulher dele, que é uma coisa que hoje é um tema atual, mas que na época ninguém falava disso. E ele sutilmente ele coloca aquela situação, né, da mulher do juiz, que eu não vou lembrar o nome dela agora, por quem o padre Pedro Paulo era apaixonado. A Valentina. Valentina aqueles olhos... Do Vale. Aqueles olhos de onça, né, que ela tinha, e ela se sentindo oprimida pelo marido, que era o juiz da cidade. Então, ele joga também um pouco dessa questão sutilmente, e o bacana, né, que eu acho, ele conta um pouco da história de cada personagem para dar um estofo, né? Ele não joga os personagens assim, passou o personagem. Não, ele conta um pouquinho, ele vai e volta e conta um pouquinho da história do passado para você entender por que aquele personagem está agindo daquela forma naquele momento. Né? Isso eu acho muito bacana na obra dele. E deixa eu falar só uma coisinha, por exemplo, esse negócio que a Adriana falou, da contradição do ser humano. Por exemplo, Tibério é o maior filho da puta do mundo, mas é um filho da puta adorável. Eu morria de rir com ele. Quer dizer, você acaba gostando do filho da puta. Quer dizer, gostando não, mas você curte o filho da puta. Né? Convive com ele. Convive com ele. Ele é maravilhoso. Então é exatamente isso. Quer dizer, é a contradição do ser humano. Né? A Kita também é outra personagem maravilhosa. Né? Que ela é filha da puta e ao mesmo tempo fantástica, né? Porque de repente você tem o João da Paz que é mais bonzinho, né? Mas eu acho que essa coisa dele conseguir caracterizar o ser humano, ele caracteriza nesses personagens. Exatamente, e é isso que eu falei, os personagens são esféricos, e gente, é muita gente, e a gente consegue lembrar dos caras e se identificar, e isso é muito difícil. Às vezes você lê um romance que tem 3 personagens, e você
sabe, não consegue entrar, né, tanto quanto a gente entra nessa turma toda. É claro que ele não tem a mesma profundidade em todos os personagens, o que não seria possível, mas, né, eu acho que dentro do que ele se propõe, ele dá conta muito bem disso. E aí, uma coisa também que eu achei que foi muito bem colocada, porque algumas são evidentes, mas outras são muito sutis e muito bem feitas. Vocês viram que dos que morreram, os ricos, os que tinham posses, que as pessoas faziam aquele alarde no enterro da Kita, né? Foi a população inteira e todo mundo valorizando, mas no final, quando ela morreu, ela não encontrou uma pessoa falando bem dela na família dela. A mulher não tinha amigos, sabe? Ainda é verdade que o Vacariano, né, o Tibério, ele nunca falou mal dela, ele era o único que realmente sentiu falta dela, que ele falou, pô, e agora com quem que eu vou conversar? E agora quem que vai ter inteligência suficiente para me contradizer, né? Então, ele era o único, porque de toda aquela galerona toda que estava lá no enterro dela, ela não tinha um amigo, uma família, uma pessoa que realmente amasse ela. Ela, o pianista, né, que era meio que uma pessoa também com problemas psiquiátricos, mas que era uma pessoa que não era tão baixo do ponto de vista social. O Cícero também saiu dali, foi ver a mulher que estava traindo ele, não tinha um amigo. Agora, a prostituta, que só teve uma amiga no enterro dela, mas era uma amiga de verdade, era uma amiga que se perfumou para receber ela, era uma amiga que sentiu falta dela, era uma amiga que amava ela. O Pudim de Cachaça, ele tinha o Alambique, que era o amigo dele, que sentiu falta dele, que queria que ele bebesse com ele uma última ali depois. Então, assim, essas sutilezas também que ele traz, que você pode estar cercado de um monte de gente, mas quando você está no mundo das máscaras, no fundo, você pode se encontrar sem ninguém. E quando você está no mundo onde você não precisa das máscaras, aquelas pessoas que estão lá, elas estão lá realmente por você. Então, eu achei muito legal essa coisa que ele trouxe, assim, né? É aquele chavão, mas que no fundo é isso, que dinheiro não traz necessariamente felicidade, né? E que muito dinheiro também não te traz amigos, né? E eu achei isso, pô, me tocou muito pensar nessa parte. E depois, uma última coisa aqui que eu trouxe, não, tem duas coisas. Uma questão também da linguagem. Quando ele vai falando, aí tipo aquela hora, bem na hora do coreto, chega o prefeito, né? E ele vai lá e ele coloca sempre entre parênteses os pensamentos, né? Aquele, tipo, como se fosse um fluxo de consciência, um discurso indireto livre, mais nesse sentido, que ele tá lá e tá falando com o povo, aí daqui a pouco ele põe entre parênteses, ai meu Deus, isso não é verdade, Jesus Cristo, isso é mentira. Ele faz muito isso, então assim, essa técnica muito eficiente que ele tem de colocar a gente naquela angústia na cabeça do personagem. E para finalizar, uma coisa que eu também achei sensacional e que fecha um pouco tudo isso, é que o Galdino também já tinha trazido aqui, a questão dos mortos, você falar a verdade quando você é morto. E eu não sei se vocês notaram que a coisa foi tendo nuances. Quanto mais mortos eles estavam, mais menos cínicos e mais sinceros e menos mascarados eles estavam, porque no início... Eles não tinham mais nada a perder. Pois é, mas no início eles demoraram a sacar isso, porque a Kita e o Cícero, no começo, mantinham aquela, como é que foi? Fui no seu velório, meus respeitos, dona, não sei o quê. E depois eles começaram a abrir o saco da sinceridade. Olha, sinceramente, eu não ia com a sua cara, não. Eu fui no seu enterro porque eu queria bajular a sua família. Eu também achava o senhor isso. Foi progressivo, E aí, conforme eles foram percebendo que eles estavam mortos, eles foram abrindo, né, as portas da sinceridade e até chegar naquele clímax do coreto, onde jogaram tudo no ventilador, né? Então, é isso, gente. É isso que eu queria trazer. Quanto à questão de barriga, eu também concordo com a Teresa que o início não tinha, que eu li do início ao fim. Agora, o final não é uma crítica, é só um pensamento que eu não sei se teria também necessidade de ter feito um final tão longo. Talvez, assim, se ele tivesse reduzido um pouquinho aquele pós-evento, talvez tivesse deixado um impacto maior, pelo menos em mim, daquele clímax. Mas isso eu não sei, é uma coisa assim, porque no final eu fiquei vendo alguns personagens que ficaram rendendo ali e que eu não sei se tinha tanta necessidade de fazer eles renderem tanto porque a mensagem já tinha sido dada. E teve
duas coisas que são perguntas para vocês. Primeira pergunta, eu acho que meio que eu já respondo. Que tinha, vocês lembram aquela faxineira em que ela estava limpando a sala do prefeito? E, assim, tipo, aquela mulher entrou, aquela mulher saiu, ela não apareceu, ela não sei se ela viu morto, se não viu morto. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, qual é a função dramática dessa senhora aqui? Porque o que aparece depois, que é o assistente do prefeito, ele tem uma função. Mas aquela mulher, aí depois, relendo, pensando, eu acho que estava no final. Porque ela limpa aquilo tudo, aí quando ela vai rezar para o Getúlio, que é fantástico, ela reza para o Getúlio, ela não reza para Nossa Senhora. Quando ela vai rezar para Getúlio, ela fala assim, que ela pede para acabar com aquela baderna, aquela bagunça, né? E depois ela volta e acrescenta que ela gostaria de ganhar um pouquinho mais, porque ela ganha muito pouco. Então, aí a gente vê como, mais uma vez, o egoísmo do ser humano e como a falta de politização pode levar a uma alienação, porque ela era contra a greve, porque era coisa de bagunceiro, porque era baderneiro, mas ela não estava vendo que ela também estava vivendo um salário de miséria e que ela também tinha muito trabalho para pouco dinheiro e que, no fundo, as reivindicações dela para Getúlio eram as mesmas do grevistas. Não sei se era isso, mas eu não sei também se tinha necessidade de fazer isso com uma personagem que não entrou na rede com tantos outros personagens. E a segunda pergunta, gente, ele falou, pelo menos foi isso que eu entendi, que a greve acabou e que as reivindicações foram atendidas. Só que em nenhum momento a gente entendeu o porquê eles cederam aos grevistas. O que justificou eles terem cedido aos grevistas? Então, eu não sei se vocês encontraram algum sinal que justificasse isso, porque os grevistas cederam, eles deixaram enterrar os mortos. Os 3 patrões, naquela reunião que eles tiveram, eles não chegaram a um acordo de que eles poderiam ceder as reivindicações. Então, eu não entendi o porquê que ele não explicou isso. De repente, fui eu que não entendi. Então, eu deixo esses 2 questionamentos aí para vocês. E obrigada, eu falei para chuchu, né? Não falo mais nada. Foi ótimo. Como sempre, ótima. Não, realmente, eu não lembro dele ter explicado essa questão do atendimento dos grevistas, não. Ele só falou isso, foi atendidos e passou em frente. E talvez a faxineira, não sei, pensando assim, talvez ela tenha sido talvez um gancho para introduzir a situação do assistente beber e dormir no gabinete do prefeito. Ou talvez tenha sido uma forma que ele tenha encontrado para mostrar aquela situação do outro personagem. Pode ser, não sei. Não, eu acho que ele deu um destaque para a faxineira. É como se fosse o pobre de direita, que rala, que trabalha, da classe trabalhadora, sofre e apoia um governo fascista, porque realmente não entende, eu acho. Seria essa representação. Pois é, mas agora, com tanto personagem, será que ele não poderia ter dado uma luz a alguém? Mas eu acho que sutil, é uma novela, aquilo ali tem muita coisa. Mas eu acho também abordar tudo. Eu acho também que ela entra como parte de descrição daquela prefeitura, né? De como funcionava aquilo. Aquela mulher ali, sem ganhar nada, daquele jeito, com elefantíase, né? Então, acho que ela entra também como uma parte para descrever aquela prefeitura. E resiliente, né? Nem tanto, porque estava rezando por um salário maior. Mas... Rezando para Getúlio, que é o pai dos pobres. Agora, a questão do atendimento dos grevistas pode ser para estancar a sangria, né? Porque veio muita coisa à tona, muitos escândalos, corrupção, enfim, eles vamos atender para abaixar a poeira. Pode ser que seja por isso. Agora, posso falar uma coisa louca que aconteceu comigo? Estão me ouvindo? Sim. Não sei se isso aconteceu com vocês, provavelmente não, porque isso é um devaneio meu. Mas o cara pontua tanto a questão do cheiro dos cadáveres em putrefação, o tempo inteiro ele fala sobre isso, que eu acho que em dado momento, duas coisas aconteceram comigo. Eu entrei em alucinação em alguns momentos olfativa e eu comecei a sentir cheiro de cadáver, de podre. E a segunda coisa, me peguei várias vezes no livro fazendo isso. Estava lendo assim, botando a mão no nariz como se eu estivesse
me prevenindo de sentir aquele cheiro. Bizarro, né? Será que eu estou enlouquecendo, gente? Não, mas teve uma hora que eu tava almoçando, eu Talvez. parei de almoçar. Eu, tipo, não, peraí. Não, parei de almoçar, não, parei de ler, acabei de almoçar, depois eu voltei pro livro. Isso aconteceu comigo. Jura que aconteceu isso comigo, assim, não é óbvio, não estou aqui dizendo que eu fiquei meia hora aqui, cheiro de carniça, não é isso. Mas eu tive uma sugestionabilidade de sentido, assim, como numa alegoria rápida, assim, como se eu tivesse meio que o meu sentido tivesse, o olfativo tivesse sendo condicionado pela imersão tão grande que eu estava na leitura e como ele pontuava aquilo. Bizarro isso. Vocês já Mas sentiram isso alguma vez? já aconteceu várias vezes comigo de eu mergulhar tanto no livro Pois que é. eu me lembro de um livro, A Terceira Visão, muitos, sei lá, décadas, 40 anos, eu acho. E eu sentia o cheiro das velas, porque eram monges budistas que acendiam nas cavernas. E eu sentia, eu estava, sabe onde? Na praia em Maceió de férias. E eu sentia o cheiro das velas dos monges no Tibete. Nossa, loucura. Eu já teve. Isso tinha acontecido comigo, gente, uma vez que eu me lembro muito, mas é uma coisa boa, entre aspas, né? Não sei se vocês já leram um livro que foi até filme, O Perfume, de um cara chamado Patrick Susekind. Eu vi. O livro é maravilhoso. E o filme, enfim... Sensacional esse livro. Psicopata. E nesse livro também eu senti muito os aromas, até porque tem uma questão também que ele trabalhava num ambiente horroroso e era até paradoxal no livro. Ele curtia couro, né? Então ele era um negócio assim que ele tinha um olfato que ele usa até para o crime, para a psicopatia. Mas eu nunca tinha sentido assim cheiro de morto e isso foi tão presente assim para mim. Mas enfim, acho que é uma coisa que, como a Teresa falou, pode acontecer, né? Acho que no perfume eu lembro que até os aromas você sente, mas como eu já senti cheiro de morto, então ao vivo não é fácil. Mas eu também fiquei bem incomodada quando ele começa. Incomodada nesse sentido, né? Não cheguei a sentir cheiro, mas você fica ali envolvida por essa podridão, né? A incomodação que dá é quando ele fala das moscas, as moscas. Os ratos. O meu você foi o tá rato. coberto de O mosca. rato também. Eu li o negócio com o pé para cima. Eu lia com a perna cruzada, eu não deixava o pé no chão, não, por causa do rato. Mas o que eu estou dizendo, mais do que a Andréa falou do incômodo, juro para vocês, houve momentos em que, por frações de segundos, eu senti perfeitamente o cheiro de um cadáver. Não vou dizer um cadáver de Instituto Médico Legal em putrefação, porque eu não tenho esse ambiente, mas um cheiro de lixo, de carniça, uma coisa sugestionando na minha cabeça. Eu achei que eu estava ficando louco ali, mas aconteceu de verdade. Juro para vocês. Não tá ficando louco, não. Não. Enfim. É livraço, Foi bom, né, gente? Vou falar uma coisa. Essa O Érico Veríssimo, o Tempo e o Vento, ele escreveu quando, Claudino? 46, 51 e 61. Ah, é um livro que ele começou, tipo, 25. O primeiro ele escreveu 25 anos antes, então, do Incidente de Antártica, 45. Nossa, deve ser. Eu estou assim, super afim de ler esse livro. Você leu os outros dele? Clarissa, que é o primeiro, e O Lírios do Campo? Você chegou a ler? Clarissa eu não li, não. Eu até tenho. Tem vídeo no canal. Eu li. Olhar e os Lírios do Campo tem filme. Tem filme. Pois é. Brasileiro. Agora, eu vou falar a última coisinha. Eu não sei se vocês perceberam isso. Como um cara em 1970, 71 escreve uma coisa que essa da condição humana no final, como todo mundo está desesperado ou para se confessar, ou para se livrar de alguma coisa, de uma forma daquilo, não parece uma distopia? Sim. É a base de uma distopia. O cara sensacional, o cara um visionário, ele antecipou várias coisas, esse desespero das pessoas, né? Aquele Walking Dead, The Walking Dead, você só conhece as pessoas quando elas estão à beira da morte, sob ameaça, e aí você conhece a verdadeira natureza humana. Muito interessante. É isso aí, gente. Alguém tem mais alguma parada para pontuar? Não, essa parte aqui, olha só como isso aqui é atual. Eu pensei um trecho do livro. E agora, quais seus planos? Talvez emigrar. Como? Tá falando sério? Martim Francisco sacudiu a cabeça numa lenta afirmativa. Mas por quê?
Você leu com atenção o ato institucional do novo governo? Sim, quer dizer, com relativa atenção. E as notícias de hoje nos jornais? Por alto, mas imigrar por quê? Já ali a inscrição na parede. Estamos, e os próprios responsáveis pelo novo governo não negam, num regime autoritário. Acho que o senhor está dramatizando demais a situação. Tem alguma semelhança com hoje em dia isso ou não? Nossa. Né? Tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro, a gente achando que não é tão assim, mas dando corda para esse maluco e pagando para ver? Eu não pagaria para ver mais, não. Embora o remédio seja amargo, acho que já deu, né? E eu acho também que ele volta nesse tema do ato institucional lá na frente, quando ele fala que eles foram realmente para o Chile, né? Sim. Porque foram exonerados da universidade. Então, e é por isso que eu estou dizendo, isso só aparece no final. Eu acho que isso daí poderia ter dado uma censurinha fácil, se tivesse nas 2, 3 primeiras páginas. Não, porque, olha só, você pode ser... Acho que era proposital. Eu nunca soube direito se eles queriam dar uma aliviada na censura, na medida em que era meio de fachada, porque eles elegiam verdadeiros monocéfalos para exercer essa função de censores, ou se realmente eles não tinham material humano para fazer um trabalho mais qualificado e não conseguiam censurar mesmo, porque não só censuravam o que não era para ser censurado e não censuravam o que era profundo para se censurar, né? Então a gente não sabe exatamente. Eu tenho um certo depoimento assim, eu acho que tinha os dois lados. Tinha um lado que eles botavam uma galera totalmente imbecil para trabalhar com determinadas coisas, mas tinha um lado também bem inteligente. Eu estudava na PUC nessa época, e aí tinha um cara, né? Eu entrei lá, burguesinha, entrei logo para diretório e veio um cara me explicar Marx. Foi quando eu li o Capital, ele me explicava tudo, a gente debatia, não sei o quê, e ninguém falava nada. E esse cara, depois eu fui descobrir, ele estava há 7 anos fazendo a mesma matéria. Porque na PUC, naquela época, 3 anos, você reprovado, você era jubilado. Ele estava há 7 anos. Aí a gente começou a desconfiar. Ele era dedo duro. Só que eu era tão imbecil que ele não me dedurou, mas dedurou um outro cara lá que era do diretório, que era espanhol, que fazia política e que teve que ir embora para a Espanha. Interessante esse depoimento. Caramba. Por que você era imbecil, André? Não entendi. Eu era imbecil, assim, em termos de política, né? Eu era muito alienada ainda. Quando eu entrei na faculdade. Entrei com 17 anos, né? Porque, assim, eu vivi a adolescência toda. Meu pai dizia, não está tendo tortura. Agora, eu sabia que tinha, né? Na escola a gente ouvia e tal. Mas meu pai, minha família dizia, não, são todos terroristas. Né? Aí quando eu entrei para a faculdade é que eu vi que o buraco era bem mais embaixo. Aí eu me tornei uma pessoa extremamente política, pelo contrário. Mas por acaso você, como você era de uma certa forma ingênua, mais do que imbecil, que foi o termo que você usou, o cara ao te sondar, ele não encontrou eco nem respaldo na bagagem que você trazia. Então você acabou, assim, inconscientemente escapando, né? Pois é, exatamente. Mas aí, logo depois, eu acho que comecei a ser uma pessoa mais ativa politicamente, principalmente na PUC, que a PUC era o único lugar que tinha diretório aberto, né? Que os padres falaram, olha, aqui não entra ninguém. Fizemos várias manifestações e a Polícia Federal do lado de fora e os padres dizendo, aqui ninguém vai entrar. E aí a gente saía em bloco com a Polícia Federal lá do lado de fora para poder não ser preso. Saía todo mundo junto. Mas logo a gente começou a desconfiar desse cara, porque talvez, se ele continuasse lá mais um tempo, talvez ele tivesse me enquadrado sim. O André, parece que ele está lá até hoje fazendo essa matéria. Acho que tá. Agora eu acho que o pessoal já desconfiou que pode, se bem que agora ele pode estar armando de um outro governo aí que chegou. Ele sumiu, depois ele sumiu. Não, mas pessoa ouviu dizer que ele voltou. Bom, deve estar. Esses últimos 4 anos. Deve estar. Mas acho que a PUC hoje em dia não precisa. Olha, eu achei, sinceramente, esse debate muito, muito profundo, muito legal, e ver as leituras de cada um. E é isso aí, Galdino, você marcou um gol, viu? Muito bom. Nossa. Muito obrigado. Fico feliz.
Maravilhoso. Muito E bom, agora o Galdino. próximo vai ser a Galdino. Marina, né? Com o Pirandello. Não, eu vou dizer uma Não, coisa a gente agora. tem o pra Saramago. Temos o Saramago, Saramago. que, enfim, vai despertar algumas polêmicas. O Galdino já trouxe algumas impressões dele, mas eu sou super fã do Saramago. A gente vai oportunamente poder debater isso. E depois vai ser a Itália, e aí depois a gente vai ter a Andréia, Pois é, Alice, e aí eu vou fazer Adriana. falar uma coisa. Marina, você não tinha que ter colocado Pirandello. Porque não deu para olhar Por para mais quê? nenhum outro. Porque não deu para olhar para mais nenhum outro. Ah, Foi um imã. Foi o imã. Entendeu? Não deu Vai nem ser para bom. pensar. Mas Botou eu ia botar Pirandello, 2 do Pirandello, mas aí eu resolvi tirar. botou Pirandello, matou, entendeu? Matou. Não, mas a gente pega. Se a gente fizer um apanhado do que a gente viu desde que a gente começou aqui, pô, eu acho que ficou tão legal assim a biblioteca do que a gente está botando, que está construindo um mosaico tão interessante da literatura brasileira, mundial. Então, assim, acho que está sendo muito bacana. E essa coisa da galera começar a fazer a curadoria, eu acho que vai ampliar mais ainda o leque e a gente vai ter cada vez mais sucesso no ecleticismo que a gente busca. Inclusive, dona Tereza, vai pensando, tá? Porque ano que vem a senhora vai ser escalada para trazer uma curadoria também. Não pense que você escapou, não. Como membro participante. É muito legal, é muito legal. Você fica pensando, fica meio Eu tenho certeza que a apreensivo. curadoria da Tereza Vai e ser da um Andréia espetáculo. vão ser pesadas. Andréa vai trazer leste Vai ser europeu. difícil escolher. Nossa, Adriana vai não trazer sei, brasileiro sabia? contemporâneo. Vai ser um negócio espetacular. E eu acho que, assim, nesse caso, por exemplo, do Galdino, né? Eu acho que meio que todo mundo gostou muito do livro, mas mesmo se a gente trazer uma coisa que, de repente, tem gente que não gosta, eu acho que tá muito valendo também, porque é isso. Eu acho que a experiência desse grupo é isso, é a gente dizer por que gostou, por que não gostou, como é que foi. Eu mesma, agora, no final, fiz uma crítica à obra do Érico, porque eu não sei se no final eu teria feito aquele final tão extenso, mas não é por isso que eu não adorei, não amei, idolatrei o livro. Então, eu acho que essas curadorias fazem só a gente... Eu acho Por que o final exemplo. extenso, eu acho que ele quis dizer tudo. Falar do AI-5, eu acho que ele precisava dizer. Talvez pela época que ele escreveu, ele precisava fazer aquele final. Talvez se fosse hoje, talvez não fizesse. Eu acho que a gente também tem que pensar no momento em que o autor está escrevendo. Verdade. Né? O que influencia. E tem Talvez momentos sabendo que é um que livro era o fim da denúncia. carreira dele, né? Talvez sabendo que fosse a última obra da carreira dele. Já Não tava sei. idoso. Ele morreu pouco depois, né? É. Talvez já estivesse Não doente. que ele tivesse antevendo a morte, mas talvez Não, tivesse ele pensado. escreveu ainda 2 livros depois. 2 livros de De memória. memória. Tá. Um deles terminou no meio, né? Foi publicado. Mas como póstumo. romance foi o último, né? Foi o último romance. Talvez já fosse a última proposta dele ser o último romance. Isso que eu quis dizer. Nunca se sabe, né? Mas, galera, valeu, foi ótimo. Valeu, Parabéns. foi Gente, ótimo. obrigada. Boa Ótima viagem, gravação Marina. sempre. Tchau. Obrigada, A gente vai gente. Boa viagem, falar no Marina. grupo aí pra Obrigada, passar gente. o Saramago. Valeu, gente. Valeu, Então tá, beijo, me gente. espera.